Ok, mais uma vez, boa noite para vocês e para os amigos que vão depois acompanhar a gravação. Deus abençoe a todos. Nós vamos ter mais um estudo hoje da nossa série do Apocalipse, Verdades do Apocalipse, né? Nós temos aqui visto alguns tópicos do livro, especialmente pensando algumas doutrinas bíblicas que aparecem ali ao longo do livro, né, do Apocalipse. Já vimos aqui vários temas, só para recordar. Já vimos sobre o Criador, a Trindade bíblica aparece claramente no Apocalipse. Nós vimos aqui sobre a volta de Jesus, óbvio, né, que o livro do Apocalipse ele teria essa ênfase, né, já que é o livro que prepara para o fim mesmo, né? Então, sobre a volta de Jesus, nós vimos sobre a revelação, a Bíblia, os 144 mil selados e o selo de Deus, também estudamos isso no Apocalipse, a besta do abismo, Apocalipse 10 e 11, vimos o santuário no céu, Apocalipse 11, 19, que mais que nós vimos? As 7 cartas também, o selo na testa, e hoje nós vamos analisar, vimos também o núcleo do Apocalipse, né? Fizemos um voo ali pelos capítulos 12, 13 e 14, e hoje eu quero retomar um detalhe lá do capítulo 6. Então, já podem abrir a Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 6, nós vamos então analisar um detalhe ali que ficou em suspenso, eu deixei isso assim de propósito, né? Porque nós já demos também uma boa olhada ali nos selos, né? E, resumidamente, os 7 selos que aparecem aqui no capítulo 6, eles são o correspondente das 7 cartas, lá no começo do livro, né? Então, são períodos da história, cada um deles representa um período da história do mundo. No caso das cartas, especificamente no período da história da igreja cristã, né? Nós vimos isso. E sempre assim, né? Quando chega no 6º selo, que é o período assim que começa o tempo do fim, há um intervalo, vocês lembram disso? João ele dedica um tempo para explicar alguma coisa ali, e depois ele fecha com o 7º selo, que culmina justamente com a volta de Jesus, né? No 5º selo, que está ali nos versos 9 até o 11, Apocalipse 6, 9 a 11. Aparece uma cena interessante aqui, é mencionado um altar, e embaixo dele, almas clamando a Deus. É um texto que, à primeira vista, pode soar estranho em comparação com outros que nós vamos ler e estudar também nesse estudo. Mas antes de nós irmos para os outros textos, eu vou ler aqui para vocês do 9 ao 11, e depois eu vou para o carrossel das passagens, né? Distribuir aqui para cada um texto. Verso 9. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Ok? Então o texto diz aqui no contexto do 5º selo, uma época de perseguição contra a igreja também, que almas estavam debaixo do altar. Altar evoca holocausto, né? Sacrifício. Então nós entendemos que são pessoas que foram martirizadas por amor a Deus, pessoas que deram a vida e foram sacrificadas por Deus, e estavam lá como que clamando, pedindo vingança. Senhor, até quando? E aí uma voz disse para aquelas pessoas, aquelas almas, né? Fiquem aí repousando um pouco mais, até que se complete, né? Até que os seus conservos, seus companheiros na luta, na pregação, na missão, se completem. Bom, eu vou deixar isso aqui em suspenso e depois retornaremos a esse texto. Agora faremos uma viagem pela Bíblia, a fim de entender o que ela explica sobre a morte. É o tema de hoje. Já que vimos aqui pessoas mortas debaixo do altar, vamos estudar na Bíblia, então, e o nosso método aqui é o de Jesus, né?
toda a Escritura para entender um tema, e aí nós voltaremos ao Apocalipse para elucidar essa questão ali, esclarecer aquela questão. Vamos começar aqui com a distribuição dos textos. Valéria, Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Emanuela, Romanos 5, 12. Alexandre, Gênesis 3, 19. Cada um anota a sua aí, né? Depois todos aí prestam atenção naquilo que vai ser lido, né? Gênesis 3, 19. Jussara, Ezequiel 18, 4. Ezequiel 18, 4. Regina, 1 Timóteo 6, 15 e 16. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Tadeu, Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Eclesiastes 9, 5 e 6. Irmã Miki, João 11, João capítulo 11, versos 11 a 14. Newton, eu vou deixar ele dirigindo lá, que é mais seguro. Michela, melhor, né? Michela, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Faceto, 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51. Gladys, Gênesis 2, 16 e 17, e depois capítulo 3, verso 4. E Marcelo, João 3,16, acho que sabe até de cor, né? Já memorizou na NVT? Ok. Então tá. Claro que eu poderia trazer muito mais textos sobre esse tema aqui, mas eu creio que esses são os textos mais, assim, chave, né? Claros e suficientes para a gente ter uma visão panorâmica do que a Bíblia ensina sobre o assunto do estado do ser humano na morte. Quando a pessoa morre, vai diretamente para o céu? Vai para o inferno? Reencarna? Fica vagando por aí? Enfim, né? Tem várias ideias, várias teorias, alguns dogmas também, né, que foram criados ao longo do tempo. Algumas igrejas importaram conceitos pagãos gregos para a sua teologia, e hoje em dia é uma certa confusão aí, né? Então, inclusive, depois que nós acabarmos aqui o estudo, não esqueçam, né? No nosso grupo e na descrição deste vídeo, eu vou deixar materiais complementares, uma relação de textos, vou deixar ali um vídeo também, eu tenho uma palestra de 1 hora sobre a questão da morte na Bíblia, também vou deixar para vocês ali, tá bom? Hoje aqui faremos um resumão. Começando, então, por Gênesis 2:7, um texto que fala da criação do ser humano. Tenho certeza, que para a gente entender o que é a morte, é preciso entender o que é a vida. Porque na Bíblia, morte simplesmente é o oposto de vida. Então, a pergunta é, o que é um ser humano? Do que foi feito o ser humano? Como foi feito o ser humano? Entendendo o que é a vida, vai ficar bem mais fácil entender o que é a morte. Para o pessoal que estava comigo já nos estudos de quarta-feira, né, tem alguns aqui, vai ser uma revisão, né, porque nós estudamos esse assunto, né, eu lembro que a Juliana até, né, com aquela típica expressão dela, né, tô passada, lembra, né, então vai ser uma recapitulação praticamente, né, Juliana vai ver depois da gravação aqui. Juliana, um abraço para você, estamos com saudade também, tá bom? Vamos lá então, Valéria, lê para nós Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quer explicar esse texto, Valéria, para a gente? Assim. Não, porque foi como... Pode falar. Porque fala que aqui veio o fôlego da vida, né? Quando surgiu, né? Então, o ser humano ele foi feito de duas coisas, né? Aparece no texto, né? O pó da terra, que é a parte física, né? Eu gosto de comparar com o computador, né? O hardware, a parte física do computador ali é o pó da terra, o corpo, né? E Deus concedeu o software, que é o fôlego de vida.
Aí o texto diz que o homem se tornou uma alma vivente. Isso que é curioso, né? Não há nenhuma indicação de que ele recebeu uma alma, um tipo de fantasma ou algo assim, né? É dito que ele se torna uma alma. Isso é muito importante de ficar claro, né? Porque não há esse conceito. O conceito de fantasma, de uma entidade etérea vagando por aí, não é hebraico, não é bíblico, né? Esse é um conceito que veio lá do paganismo mesmo, né? Os gregos, os egípcios tinham essa concepção de uma vida imortal automática e etérea, fantasmagórica. Na Bíblia, alma é ser humano. Tanto é que quando vamos lá para o Novo Testamento, aparecem textos como, por exemplo, naquele dia foram batizadas tantas almas, né? Mas como assim batizar uma alma? É que alma é pessoa. A palavra hebraica é nefesh, e ela é traduzida, bem traduzida por ser vivente. Inclusive, animais são chamados na Bíblia de nefesh também, porque eles também têm o corpinho deles e têm o fôlegozinho de vida deles, né? É parecido com o ser humano. O ser humano tem uma diferença, claro, nós vamos dizer daqui a pouco, né? Que ele ressuscita, ele pode ter a vida eterna. No momento, não tem vida eterna. A nossa imortalidade é condicional. Ela é condicional à aceitação daquele que é a vida. Vai ser o último texto que o Marcelo vai ler depois para nós, Marcelo Martins, né? A nossa imortalidade é condicionada à nossa aceitação daquele que é a vida. Aí a gente começa a entender, daqui a pouco a Gladys vai ler o texto, né? A gente começa a entender que é um interesse, é um grande interesse de Satanás passar a ideia de que nós podemos ter vida sem Deus. Ah, não se preocupe, você vai reencarnar, você vai, na pior das hipóteses, você vai para o inferno, mas não vai morrer, não. Você vai ficar por lá, de repente tem uma chance no futuro, né, de sair. Então, aquela ideia de sempre ir adiando, sempre pensar que tem uma segunda chance após a morte, isso não é bíblico, né? Paulo mesmo é claro em dizer que hoje é o dia da salvação. Nós temos que aproveitar sempre o momento que é agora. Hoje, sempre é hoje, tá? Então, que fique bem claro, o ser humano ele é composto de duas coisas. Deus usou duas coisas para nos criar, para criar Adão, né? O pó da terra, e de fato o corpo humano tem carbono, enxofre, ferro, nitrogênio. A Gladys está aqui para não me deixar mentir sozinho, ou melhor, para deixar que eu fale a verdade junto com ela, melhor dizendo, né? Como enfermeira, que de fato o nosso corpo é formado pelos elementos químicos que estão ali no solo, né? E outra coisa interessante, a palavra homem e humanidade vem de humus. Não é interessante isso? Humanidade, humus, terra. A própria origem, né, a etimológica da palavra humanidade aponta para a nossa origem do solo, da terra. Tanto é que depois a Bíblia diz que quando a gente morre, o pó volta para o pó. É isso mesmo. E cadê a gente daí? Calma, vou explicar isso aí também, né? Mas assim, essa comparação com a informática eu acho bem útil, né? Porque o hardware, a parte física do computador, não serve para nada se não tiver o programa ali dentro, que é a parte não física. Por outro lado, o software, a parte não física do computador, sem o hardware, a parte física, não serve para nada. Ele precisa de uma parte, ele precisa do componente físico para rodar, para funcionar. Então, quando o fôlego sai do nosso corpo por ocasião da morte, ele não é uma entidade consciente, alguma coisa assim. Ele compõe o quê? A nossa vida, nossas memórias, que ficam com Deus. Quando houver a ressurreição, já estou me adiantando alguns textos aqui, nós vamos ler daqui a pouquinho. Quando houver a ressurreição, Deus vai recriar um computador muito melhor. O computadorzinho de hoje é como é que eu poderia comparar? Um CP, eu estou indo lá para o passado, né? Um CP300, aí uma coisinha bem, bem rudimentar, né? Mas quando a gente ressuscitar, Deus vai dar um computador super potente, possante para nós, e vai devolver o fôlego e as nossas memórias, e nosso caráter, nossas lembranças, e nós seremos nós de novo, só que num corpo infinitamente melhor e imortal. Mas peraí, como é que você pode dizer que só então vai ser imortal? Eu não, a Bíblia vai dizer daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Vamos prosseguir? Romanos 5,12, Emanuela, né? O que Paulo diz para nos ajudar nesse contexto aí do assunto da morte? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram.
Alguém aqui neste grupo não peca? Ninguém levantou a mão. É óbvio, né? Nós nos conhecemos, né? Nós somos pecadores, sabemos que somos pecadores. E, portanto, se somos pecadores, somos o que mais? Mortais, né? O Lucas postou um comentário aqui no chat, eu vou ler para vocês. A ideia de fôlego de vida proveniente de Deus é interessante também, pois deixa claro que só existe vida quando há constante contato com Deus. A partir do momento que nos distanciamos da fonte de vida, o fôlego que ainda resta em nós se esvai. É isso mesmo, né? Pensa assim em Deus como se fosse uma grande bateria, né? Se nós mantivermos nossa vida conectada com Deus, já estamos, em termos, desfrutando da vida eterna. Por isso que Jesus falou assim, ó, quem tem o filho não morre, né? Mas ele tem a vida eterna, ou seja, mesmo que morra para este mundo, a morte, eu ia dizer natural, mas nem natural é, porque não fomos feitos a morrer, né? Mas essa morte comum, nós teremos a vida eterna, porque estamos ligados à fonte da vida eterna. Agora, quando o ser humano se afasta da fonte, ele começa a morrer, e infelizmente, se não voltar para ela, ele acaba não tendo, né, depois da vida eterna na fonte que é Deus, né? O Lucas também disse que se o pecado nos afasta de Deus, perdemos acesso ao fôlego da vida. Portanto, logicamente, o pecado resulta em morte. Exatamente. Por isso que Paulo diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. E como todos somos pecadores, todos nós herdamos de Adão não o pecado dele. Essa ideia de pecado original católica, ela não procede, né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que cada um dará conta de seu pecado para Deus. Adão e Eva tiveram que dar conta do pecado deles para Deus, né? Tiveram que se arrepender de seus pecados. E creio que foram salvos pelo sangue de Cristo, né? Que morreria no futuro por eles. Agora, uma coisa nós herdamos deles, a mortalidade, entre outras coisas ruins, né? É mais ou menos como se uma mãe grávida estivesse usando drogas, por exemplo, né? Ou álcool. Haveria grande chance de o bebê nascer com algum problema, né? Congênito. Que culpa o bebê teve? Nenhuma. Mas, infelizmente, ele acaba herdando as consequências, né? E nós não tivemos culpa pelo pecado de Adão e Eva, mas herdamos, infelizmente, né? A mortalidade, as doenças, a fragilidade da humanidade, né? Decaída pelo pecado. Graças a Deus, Jesus vai resolver isso em breve. E todo esse mal será revertido. Ele já reverteu a condição do pecado, nos perdoando, nos dando acesso, né? Ao perdão e à salvação. Mas as consequências físicas, elas serão finalmente eliminadas após a volta de Jesus, como veremos daqui a pouquinho nos textos aqui, tá bom? Ezequiel 18:4, melhor, Gênesis 3:19, Alexandre, Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Muito claro, né, gente? Tu és pó, e ao pó tornarás. Quer dizer que morreu, acabou? Não, não é isso que estamos dizendo. Aqui estamos ainda vendo a condição da pessoa entre a morte e a ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, a condição é pó. Fôlego volta para Deus, como diz Eclesiastes, né? Salomão disse isso. O fôlego volta para Deus. Ou seja, essa centelha de vida, né? E os seus pensamentos e as suas memórias, como eu disse agora há pouco, né? Deus guarda com ele tudo isso. Agora, quando que a pessoa vai voltar à vida? Nós veremos daqui a pouquinho. Ezequiel 18:4, Jussara, o que que diz? Olha só, mesmo que nós tivéssemos a concepção pagã de que alma é um fantasma ou coisa assim, nós teríamos que engolir esse texto aí. Olha só o que ele diz. É muito claro também. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E aí, Jussara, mesmo que a alma fosse um fantasma, como alguns acreditam, ela morre ou não morre? A alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Perceberam? Ainda que, não é o caso, porque eu não creio assim, mas ainda que eu cresce que a alma é uma espécie de fantasma que fica vagando por aí, eu não poderia biblicamente chamá-la de imortal. Então esse conceito de alma imortal é duplamente equivocado, porque ele coloca a alma como sendo um fantasma, e nós já vimos que não é, a alma é a pessoa mesmo,
é a pessoa na sua integralidade, corpo mais fôlego, né? Tem que separar as três coisas, gente, né? Corpo é corpo, tá? O fôlego no hebraico é ruach. No grego fica até mais fácil, é pneuma. Daí vem pneu, pneumático, né? Pneumonia, tem a ver com ar. É simplesmente ar. É o fôlego. E alma é outra palavra, é nefesh. São três coisas distintas. Então é fôlego mais corpo, juntos formam a alma. Ok? Fôlego separado do corpo não tem mais alma. Então não há mais existência, não há mais vida. O pó volta para o pó, o fôlego volta para Deus. Só voltará a haver alma de novo quando Deus juntar as coisas. Isso vai acontecer, vamos ver quando vai ser. Mas, por enquanto, está tudo indo bem? Tudo claro para vocês? Algum comentário? Então tá bom, não deixem passar nada aí, né? 1 Timóteo 6, 15 e 16. Um texto muito claro que responde à pergunta: quem então somente é imortal? Se nós não somos imortais, a resposta é óbvia, né? Mas é bom ver na Bíblia. Quem somente é imortal? Regina, né? 6, 15 e 16. Quer dizer, não é a Regina que é imortal, ela vai ler o texto que responde à pergunta de quem é imortal. Ela vai ser ainda, né? Em breve. 15 aqui. A qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível e a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e o poder para sempre. Amém. Regina, o que você me diz, com base nesse texto, daqueles que dizem que a alma, o ser humano, é imortal? Que é só Deus que é imortal, né? Só Deus, né? Só Deus é imortal. Tecnicamente, nem anjos são. Porque toda criatura, ela depende da fonte de vida que é Deus, né? Por que a Bíblia diz que nós vamos comer, lá em Apocalipse mesmo, né? Nós vamos precisar comer do fruto da árvore da vida. Porque a nossa dependência da fonte, ela será eterna. Nós não temos vida em nós mesmos. Deus é tão bom que Ele compartilhou conosco a sua centelha de vida, né? Ele nos dá a vida. E nós, então, seremos gratos eternamente por existir por causa dele. Porque, como diz Paulo, só ele é, de fato, imortal. Então, esse conceito de alma imortal, repito, é um duplo erro. Porque ele entende alma como um ser independente, etéreo, fantasmagórico, e chama esse ser de imortal. Então, é um conceito espiritualista, né, que não corresponde ao que diz a Bíblia. A Bíblia fala que o ser humano é mortal, quer seja a sua compreensão de alma fantasmagórica ou não, acabamos de ver em Ezequiel 18, é mortal, e diz também que só Deus é imortal. Alguém tinha falado alguma coisa? Muito claro, né? Ok. Vamos prosseguir, então. Se eu parasse por aqui, já ficaria muito claro de que almas, espíritos, fantasmas não podem vir incomodar ninguém, né? Mas a Bíblia é tão boa que ela vai dando, assim, mais e mais confirmações. E o próximo texto, olha, se esse não for claro, eu não sei o que é, né? Eclesiastes 9, 5 e 6, ele responde à pergunta que alguns fazem. Quer dizer que não tem... É impossível que um morto venha puxar o pé da gente na cama de noite? Vamos ver o que diz o texto ali, então. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí, Tadeu, o que você me diz? Fantasmas podem vir puxar o pé das pessoas à noite na cama? Nossa, é claríssimo, né? Lembra o que eu falei para vocês uma vez? Não sei se já falei outras vezes, mas que o eterno, para sempre, nem sempre é para sempre na Bíblia. Por exemplo, o fogo eterno, ele é para sempre no sentido, ele é eterno no sentido de consequências, não duração. Aí diz que para sempre não tem parte do que se faz debaixo do sol, né? Para sempre enquanto estão inconscientes, né? Porque quando houver a ressurreição,
eles voltarão a atuar aqui na Terra, na nova Terra, né, após os 1000 anos. Mas, enfim, esse detalhe aí não é o que nos importa agora. O que nos interessa agora é o finalzinho do texto que diz: eles não têm participação nenhuma no que se faz aqui na Terra. Uhum. O seu amor, a sua inveja, os seus sentimentos pereceram com eles, né? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ora, mas e aquela aparição que alguns veem lá no centro espírita e alguns fenômenos sobrenaturais que acontecem por aí, não são mortos? Não se esqueçam, né? Paulo mesmo diz que o próprio Lúcifer, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, para o diabo e seus anjos caídos, não é difícil simular a aparência, a voz, até as lembranças, porque ele conhece, né, daqueles que morreram. Então, é muito fácil para o diabo simular a aparição de pessoas, para enganar as pessoas com a velha mentira de que elas não morrem, né? Nós temos que estar atentos à Bíblia e, nesses momentos, não confiar nem em nossos sentidos, gente. Por isso que a Bíblia tem que ser nossa guia mesmo, né? Porque mesmo que o diabo aparecesse aqui agora, simulando o meu pai que faleceu, eu só diria para ele assim: vai embora daqui, Satanás, né? O sangue de Jesus te repreenda e some daqui. Porque eu sei que não é meu pai. Meu pai, graças a Deus, está dormindo agora. Está descansando, está repousando inconsciente, não está contemplando a luta pela qual os seus filhos estarão passando, não vai sofrer, porque de repente está em algum lugar vendo ali os parentes e não pode fazer nada. Que morte horrível seria essa, né? Que condição horrível seria essa? Não, ele está inconsciente. O próximo pensamento que ele tiver vai ser justamente aquele último que ele teve ao dormir, ao falecer. Eu creio, assim, que isso é muito mais esperançoso, né? É muito mais confortador saber que os nossos queridos, quando morrem, eles ficam inconscientes, eles estão num estado de inexistência até a volta de Jesus. Estão como que, aspas, dormindo, descansando. E nós vamos reencontrá-los quando ressuscitarem. Vamos ler daqui a pouquinho o texto aqui, né? Muito melhor do que pensar que estejam em algum lugar e a gente não consegue mais falar com eles. E será que eu vou reencontrá-los? Será que vou reencarnar em outra vida e eu vou para outra? Isso é terrível, né? É uma situação muito pouco esperançosa. O conceito bíblico de morte é muito mais tranquilo, né? Jesus trata a morte, inclusive é o texto que agora a irmã Miki, eu acho, vai ler, né? Que é João 11, 11 a 14. A Bíblia, Jesus trata a morte como um sono, simplesmente. Vamos ver o que diz ali com respeito à ressurreição de Lázaro, irmã Miki. Está com o áudio fechado, irmã. Pronto. Começa no 11, termina no 14 ou é 11 e só 14? Vai do 11 ao 14. Poderíamos ler o capítulo inteiro, mas não dá tempo hoje. Porque todo o capítulo fala da morte, da ressurreição de Lázaro, né? Uma história bem conhecida. Mas se você ler do 11 ao 14, a gente já vai entender aí do que se trata. Lê tudo? Do 11 ao 14. Verso 11 até o 14. 3 versos. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmã, irmã Miki, agora pode pular para o verso 11. Você já nos ajudou até a ter um contexto maior aí, né? Lázaro estava doente, mandaram chamar Jesus, Jesus ficou tranquilo, essa doença não é para a morte. Mas como assim? Ele vai morrer daqui a pouco? Mas Jesus falou que não, é para glorificar a Deus. Então, lá no verso 11 agora, pode pular para o verso 11 e leia até o 14, a gente vai ver o desfecho da história.
Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Perceberam que até os discípulos ficaram um pouco confusos? Jesus disse assim, olha, Lázaro dorme. Aí eles pensavam, olha, geralmente quando a pessoa tem alguma doença, algum problema, geralmente, né, nem sempre, quando ela descansa, dorme, ela acorda melhor, né? Aí eles pensaram, Jesus, se ele está dormindo, ele vai ficar bem, né? Aí Jesus foi bem claro, não, ele morreu. E vamos para lá agora. E aí Jesus, ele intencionalmente demorou para ir, eles queriam uma cura. Isso é uma lição tão profunda, irmãos, né? Eu acho que até mencionei isso na outra vez, quando estudamos esse assunto na quarta-feira, que quando Deus aparentemente demora, ele tem um plano muito melhor para nós. Ali eles queriam uma cura, mas 4 dias depois eles teriam uma ressurreição. Para a fé deles foi infinitamente melhor o que aconteceu. Porque, mais uma cura entre tantas. Não. Ali Jesus trouxe da tumba uma pessoa que estava já cheirando mal. Tanto que Marta disse, não, mas Senhor, não pode abrir a tumba, né? Já está em decomposição. Tirem a pedra. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Então, eles ficaram maravilhados. Imagina a fé deles, quanto não aumentou, né? Ao ver que esse só pode ser o Filho de Deus, o Messias, porque só Deus traz a vida, né? Ou quando autoriza alguém a fazer o mesmo, né? Mas a vida só provém dele. E aí Lázaro voltou à vida. Mas o detalhe, ele chamou a morte Lázaro de sono. Está dormindo. E quando Lázaro sai da sepultura, ele não vem contando assim, gente, eu vi um corredor de luz, eu vi as almas no céu, ou no inferno não, porque ele era amigo de Jesus, estava no céu, nessa concepção de céu, né? Eu vi lá no céu, as pessoas não viu nada. Lázaro acorda e não conta nada disso, porque simplesmente ele estava dormindo na sepultura. Permaneceu inconsciente por 4 dias, né? E ele foi uma grande testemunha do poder de Deus. Claro que foi uma ressurreição parcial, né? Depois ele morreu de novo, e nesse momento aguarda, de fato, a ressurreição definitiva por ocasião da volta de Jesus. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, esse texto é outro, assim, que para mim é claríssimo, né? Aliás, Michela, pode ler do 13, vamos pegar toda, a gente chama de perícope, né? É o trecho, do 13 até o 17. O Lucas, nós temos 2 alunos em trânsito hoje aqui, ó. Temos o Newton, né, que está no carro, e o Lucas, que está no ônibus, voltando para Tatuí. E acabou de passar por um período sem cobertura de celular, por isso que caiu, né, a ligação ali mesmo. Mas estou de volta. Isso que são alunos, hein, gente? Pensa, né? Um está no carro, o outro está no ônibus, mas estão aqui com a gente, né? Que bom. Michela, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17. Eu não vou interromper, eu vou deixar que o texto fale para vocês. Olha quanta coisa Paulo vai nos dizer nesses poucos versos aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Michela, explica para nós aí quantas coisas interessantes que Paulo vai entregando para a gente nesses versos. Ele fala que dormem, né?
frisar bem ali, né, que quem está dormindo dorme, né? E ele fala que da volta de Jesus, né? Os que estiverem vivos lá na volta de Jesus não vão dormir. E aí, ressoada ali a ordem do Senhor, né? A voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então, os mortos, que são os que estão dormindo, ressuscitarão e irão para as nuvens, assim como nós, que se estivermos vivos naquela ocasião, também iremos juntos, seremos arrebatados juntamente com esses que estavam dormindo nas nuvens para encontrar com o Senhor. Muito bom. Quem quiser responder, pode responder. Os mortos vão na frente dos vivos, então? Já tem gente lá no céu? O que esse texto nos diz? Não, né? Porque ali diz assim, que os vivos não vão na frente deles e nem eles vão na frente dos vivos, né? Eles ressuscitam e junto com os vivos transformados, daqui a pouco eu vou ler com vocês, né? A Gladys vai ler 1 Coríntios 15, os vivos vão ser transformados, vão ganhar um corpo imortal, um computador muito melhor, aí esse grupo todo junto vai para o céu, né? Então os mortos não foram na frente. Aliás, eu podia colocar aqui um outro texto, mas eu não coloquei, que é João 5, 28 e 29, que é muito claro também. Ali diz assim: vem o dia em que todos os que estão nos sepulcros, nos túmulos, ouvirão a sua voz. Uns sairão para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição da condenação. João não explica ali quanto tempo passa entre uma e outra ressurreição, mas o mesmo João, no Apocalipse capítulo 20, vai detalhar esse assunto. E ele diz, então, que entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição passam-se 1000 anos, ok? É o milênio bíblico, né? Que vamos ver numa das próximas lições aí. Então, o que nos interessa agora, nesse texto que a Michela leu, é o fato de que os mortos não vão na frente, nem os vivos. Eles se reúnem, todos agora glorificados, com um corpo imortal, e sobem para encontrar Jesus nos ares. Outra pergunta: o tal do arrebatamento, ele é secreto ou é visível? Ele acontece antes ou durante a volta de Jesus? Quem quer responder? Secreto não. Não é secreto, então? Não é secreto. É visível. Todo olho verá. Apocalipse 1:7. Perfeito. E ali no texto que a Michela leu, está falando de vinda de Cristo em glória e majestade, né? Todo mundo subindo para encontrar Jesus. Outra coisa, essa teoria que diz que antes de Jesus voltar, 7 anos antes, haverá o arrebatamento. O que esse texto nos diz? Podem falar. Marcelo. Que será na hora da volta, né? Jesus, no mesmo momento. Exatamente. Então, o arrebatamento não é secreto e não acontece antes. O arrebatamento é visível e acontece na volta de Jesus, não antes, né? O único texto que as pessoas que creem no arrebatamento secreto anterior à volta de Cristo, o único texto que elas usam é aquele em que Jesus fez uma comparação. Ele diz assim, olha, quando eu voltar, 2 estarão no campo. Um será deixado, o outro será levado. Quando eu voltar, 2 estarão numa cama. Um será deixado, o outro será levado. O que ele quer dizer com isso? Que numa mesma casa, infelizmente, haverá pessoas preparadas e outras que não. No mesmo trabalho, haverá pessoas preparadas e outras que não. Esse é o único texto que usam, né, para criar todos aqueles livros de ficção, filmes deixados para trás, né? Aí está lá o piloto pilotando o avião, de repente ele desaparece, o avião cai, né? Isso não é bíblico, né? A Bíblia ensina, o arrebatamento ensina, mas ela ensina que vai ser na volta de Jesus, não antes. É muita pretensão de alguns querer escapar da tribulação final, né? Poxa, gente, os cristãos primitivos foram mortos nas arenas, foram perseguidos. Ao longo de toda a história, os cristãos foram perseguidos, alguns foram presos. E a última geração mimimi quer ficar na boa, não quer passar pela última tribulação, pela perseguição, né? Deus nos dê forças para honrar o nome dele até o fim. Se for por meio de prisão, se for por meio de perseguição, bem-aventurados sois quando vos perseguirem e injuriarem e dizendo e mentindo todo mal contra vocês, né? Que Deus nos fortaleça para enfrentar a última perseguição que haverá contra o povo dele, o povo fiel de Deus. E não vamos ser cristão mimizento, não. Vamos ser firmes aí até o fim.
né? Para ser arrebatados, se Deus quiser, arrebatados em vida, na volta de Jesus, né? Se não for o caso, se alguns de nós aqui tiverem que dormir, tá tudo certo. Vai estar descansando e na volta de Cristo vai acordar de novo, vai ressuscitar para se reunir com os salvos e para subir e encontrar Jesus nos ares. Fala para mim se tem alguma coisa mais maravilhosa do que essa promessa, né? Não tem. A morte, sabe uma coisa que eu percebi quando me tornei adventista, né? Eu, claro, quando era jovem, vi vários sepultamentos, né? Até de um primo meu, que foi uma coisa que me marcou muito, assim, foi muito traumático. Ele era um pouco mais velho que eu, e ele sofreu um acidente de moto e faleceu. E eu me lembro do desespero da minha tia, chorando em cima do caixão, e outras situações também, amigos que morreram, e era muito triste, assim, ver o desespero das pessoas, né? O choro, assim, angustiante, coisa que eu não percebi depois que eu me tornei adventista. Já vi vários sepultamentos, já fiz sepultamentos, e assim, claro que você vê o choro, as lágrimas, mas você não vê desespero. Não sei se você tiver a oportunidade de participar de um sepultamento adventista, né? É diferente, a gente canta, a gente relembra as coisas boas, né, daquela pessoa, a gente ora, e não há desespero. Por quê? Porque a fé na Bíblia faz toda a diferença. Você saber que aquela pessoa não está mais sofrendo, que ela está dormindo, e que um dia você vai reencontrá-la na ressurreição. Não tem nada que realmente seja mais maravilhoso e esperançoso do que isso. Pode falar, Gladys. E a ressurreição dos mortos, né, na volta de Jesus. Acho que eu já vi sobre isso, mas eu acho que voltou uma dúvida que hora ou outra vem. Os mortos que não serão salvos, né? Nesse momento da volta de Jesus, que todo olho verá, esses mortos que não são salvos, eles não ressuscitarão só para ver a vinda de Jesus. Bom, eu não queria entrar em algumas tecnicalidades, né? Mas, assim, de modo geral, os mortos perdidos não ressuscitam. Porque a Bíblia fala de segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é muito claro, né? Apocalipse 20 fala disso, né? E mesmo Paulo, né, também diz, né, que os outros mortos não reviveram até que se passassem os 1000 anos. Então, os ímpios ressuscitam após os 1000 anos, depois da volta de Jesus. Seria a terceira vinda de Cristo, né? Quando a santa cidade desce do céu, e aí os mortos e ímpios ressuscitam, e depois desce fogo do céu e os consome, que é o lago de fogo, é a destruição final. É aquele fogo que, segundo Jesus, mata tudo, né? O corpo, alma, espírito. Perceba, Jesus fala que esse fogo mata tudo, até aquilo que alguns acham que seria imortal, mas não é, né? Isso quer dizer que destrói a totalidade do ser humano, não volta mais. Só que, na Bíblia, também nós temos alguns textos. Por exemplo, quando Jesus está lá diante dos fariseus, e aí eles, né, aquela cena triste em que eles começam a humilhá-lo, né, até esbofeteá-lo, né, ali, enfim, e ele fala assim: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Mas peraí, ele falou isso para Anás e Caifás, aqueles ímpios terríveis ali. Ele falou: vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Outro texto, Daniel capítulo 12, lá é dito que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para ver Jesus voltar. Por que ele não falou todos? Ele falou muitos. Um outro texto, Apocalipse 1:7, que o Marcelo citou, mas se citar todinho, você vai ver uma coisa interessante, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem traspassou Jesus? Os soldados romanos. Como que eles vão ver Jesus nas nuvens dos céus? Então nós cremos, gente, aqui eu estou dando detalhes que talvez eu não fosse a pergunta, né? Porque às vezes pode confundir um pouquinho. Mas, grosso modo, tem duas ressurreições. A dos salvos, na volta de Cristo, e a dos ímpios, após 1000 anos, após a volta de Cristo. Ok? Mas há duas ressurreições especiais. Há uma ressurreição parcial das pessoas mais terríveis que condenaram Jesus, que mataram Jesus, que perseguiram os cristãos.
esses ressuscitam pouco antes da volta de Jesus, para ver Jesus voltar nas nuvens e entender o que fizeram. Então, esses aí, eles morrerão 3 vezes. Olha que coisa, hein? Já morreram, vão ressuscitar para ver, porque eles traspassaram Jesus, porque eles condenaram Jesus. Eles ressuscitam para ver o que fizeram, morrem, porque não vão suportar a glória de Deus, e após o milênio morrem para sempre. Então, 3 mortes. E haverá um grupo especial, aí Daniel nos dá margem para crer nisso, né? Que vai ressuscitar para ver Jesus voltar, pouco antes da ressurreição geral, como um presente adicional de Deus, para um grupo especial de pessoas que pregou essa mensagem, que anunciou essa mensagem, né? Que amou a vinda de Cristo. Esses serão da ressurreição especial. Então, seriam assim, 4 ressurreições, né? Espero que não confunda a cabeça de vocês. 2 gerais, uma parcial dos ímpios, bem ímpios, ímpiozões mesmo, né? E uma especial, que é um presente de Deus especial para um grupo de pessoas que deu a vida pela mensagem do segundo advento, da volta de Cristo. Basicamente é isso. Mas aí qual seria a diferença dessa que foi um presente? Porque todos vão ressuscitar, os salvos todos vão ressuscitar. Uhum. Aí qual é a diferença dessa que é o presente? É porque ressuscita um pouco antes? Um pouco antes. Porque assim... Tá. A Ellen White, né, ela descreve a vinda de Cristo de um jeito muito bonito, dizendo assim, que surge no horizonte uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, uma nuvem escura, depois ela vai crescendo, e quando chega mais perto da gente, a gente vê que é uma nuvem radiante dos anjos que rodeiam Jesus. Quando ele estiver aqui em cima, aí o arcanjo Miguel, que é Jesus, ele fala, acordem. Aí todos os mortos ressuscitam, né? Mais ou menos como Jesus fez com Lázaro. Naquele dia, ele foi específico, ele falou, Lázaro, só você, sai. Porque se Jesus falasse, saia, todos sairiam da sepultura, porque ele ressuscita os mortos. Ele falou, só o Lázaro agora saia da sepultura. Mas quando Miguel, o arcanjo, que é Cristo, na verdade, aquele que é como Deus, ele proferir essas palavras, levantem do pó da terra, todos os salvos ressuscitarão. Mas aquele grupo especial, que ressuscitou um pouco antes, eles verão os últimos acontecimentos, o livramento do povo de Deus, possivelmente também, e verão a nuvenzinha vindo lá, eles vão saborear um pouquinho mais esses momentos, né? Claro que é um detalhe, né? Mas eu entendo que vai ser especial para esse grupo, né? Eles terão o privilégio de ver aquilo que anunciaram, até com a vida, muitas vezes, né? Basicamente é isso, gente. Deu para entender, Tadeu? Claro. Muito claro, entendi. Agora ficou nítido na minha cabeça, porque realmente, às vezes eu pensava isso, poxa, mas as pessoas que, tantas pessoas que maltrataram Jesus e as pessoas que morreram pelo nome de Jesus, os mártires, né, e tantas pessoas que sofreram e que as que fizeram as agressões, né, elas não vão ver esse momento, né? Poxa, será que elas realmente não vão ver que aquilo tudo que as pessoas pregavam realmente era verdade, né? E realmente as pessoas que pregavam também, né? Que pregavam e perderam a vida por causa da volta de Cristo, por anunciar a volta de Cristo, será que elas não vão ver também todo esse evento magnífico que será, né? Como esse aqui é um grupo avançado de pós-graduação, a gente começa a dar alguns detalhes a mais, né? Mas quando você for explicar para alguém sobre a morte e a ressurreição, eu aconselho a não ir já para esses pontos, né? Explica a ressurreição de modo geral, o que é a morte, o que é a volta de Jesus, né? Aí, um pouco mais adiante, você vai, como diz a Bíblia, né? Um pouco aqui, um pouco ali, né? E aí você vai adicionando conteúdos, depois tem o doutorado, né? A Bíblia não tem formatura, na verdade, né? A gente aprende o tempo todo e para sempre, né? Tadeu ia falar? Sim. Tratando desse tratamento distinto, né, com todas essas nuances aí, como fica o suicida nesse contexto? Aí é uma pergunta mais complicada, porque a gente não tem, assim,
Revelação suficiente para lidar com essa situação. Primeiro, eu entendo que quando a pessoa chega ao ponto de se suicidar, ela já praticamente perdeu sua consciência, sua razão, né? Aqui a Regina e a Valéria com certeza podiam falar muito mais sobre esse aspecto, né? São pessoas que já não estão no são juízo. E é estranho pensar que Deus julgaria uma pessoa por um último momento de loucura e desconsiderasse todo o resultado de uma vida, por exemplo, né? Eu entendo que cada caso vai ser julgado por Deus com toda a justiça que lhe é peculiar, que é dele, né? Eu não diria que um suicida está perdido, não teria coragem de falar isso. Um caso bíblico, Sansão, não foi quase um suicídio quando ele estava lá segurando as colunas do templo do deus Dagon, dos filisteus? Aí ele pede pela última vez, Senhor, me dá força pela última vez. Ele sabia que ele ia se matar. Para eu acabar com os filisteus aqui, que são um povo terrível, né, que queriam acabar com o Deus de Israel, com a fé verdadeira, e naquele momento ele matou milhares de filisteus e foi soterrado ali, foi esmagado pela estrutura daquele templo pagão. Mas em Hebreus 11, ele aparece como um dos heróis da fé, salvos. Ok? Eu poderia pensar que ali foi um suicídio, consciente, pensado, mas Deus o salvou. A intenção do coração dele, né? Então, é uma pergunta difícil? É porque nós não temos na Bíblia tanto subsídio assim para tirar conclusões. Mas eu, geralmente, me fundamento nessa história de Sansão, para entender que cada caso é um caso. Certo? E Judas também, acho que suicidou, não foi? Então, é um caso diferente, né? Aí Judas se suicidou. Bem diferente. Foi por remorso, não foi nem por arrependimento, né? Ele sentiu remorso, peso, e diferente de Pedro, Judas e Pedro negaram Jesus. Lembram? Só que Pedro, ele chora amargamente e se arrepende. Ele contemplou o olhar de Cristo e sentiu o perdão de Cristo. Judas andou com Jesus também 3 anos como Pedro. Ele conhecia Jesus, ele podia também ter se arrependido. Será que Judas, mesmo tendo traído Jesus, podia se arrepender? Claro, não há pecado que não seja alcançado pela graça de Cristo. Mas ele não quis saber do perdão, ele sentiu um remorso profundo e preferiu tirar a vida. Ali a situação é diferente, né? Bem complicado. Pastor? Oi, Marcelo. É muito importante a gente ter o conhecimento de todos esses detalhes, nós sabermos, né, um pouco mais de profundidade de todos esses detalhes, tirando essas dúvidas todas. Mas, assim, eu acho que aquilo que dá o sabor, aquele gosto especial e que faz toda a diferença quando a gente para pensar, eu particularmente, que se eu estiver morto, eu vou ressuscitar e eu verei Cristo. Se eu estiver em vida, eu me encontrarei com Ele. Eu acho que quando a gente para imaginar a cena, é algo que transforma a nossa vida. Você imaginar, como o pastor falou, que nós veremos como se fosse o tamanho da mão de um homem, né, uma nuvem se aproximando. E aí essa nuvem vai crescendo, e ali a gente vai perceber que são os anjos, né? E em seguida nós veremos o nosso Salvador. É claro que vale a pena, é muito importante a gente saber de todos os detalhes, mas esse é o foco principal para mim. Eu acho que a gente tem que passar com a maior intensidade possível essa realidade, né? Isso será real, nós viveremos esse momento glorioso. E isso muda tudo a vida da gente. Eu falo, ainda ontem, conversando com algumas pessoas, né, eu falei, quando a gente para pensar nessa cena, muda a nossa vida, tem que mudar a nossa vida hoje. Porque hoje nós estamos tomando decisões e diariamente temos que tomar decisões para viver esse momento, né, para ter esse privilégio de nos encontrarmos com Cristo. Né? E um detalhe interessante, né? Não é tanto tema, mas ele não colocará os pés na terra. Sim, importante. Ele não colocará os pés na terra, e isso a gente tem que ficar atento, porque haverá o falso Cristo, falsos profetas, né? E a Bíblia mesmo fala, se te falar que ele está lá,
não vá. Né? Então, são detalhes que a gente precisa ter em mente. Cristo não vai colocar os pés na terra, ele não estará aqui na terra, né, nesse momento. E certamente, se ele deixou essa instrução, se nós temos essa orientação bíblica é para nos alertar. Haverá, assim, vozes dizendo que Cristo está aqui, ele está ali, né, virão os falsos profetas, mas nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Então, isso para mim, assim, muda meu dia hoje. É o que mudou, tem mudado meus dias. É eu, todo dia, eu imaginar essa cena. Eu me encontrarei com ele nas nuvens. Amém. Esse é o que muda todos os meus dias. Amém. E além disso, né, essa motivação, aproveitando o gancho aqui, outra motivação que eu também tenho muito forte é do que eu vivo todos os dias do meu trabalho. Porque a gente não sabe, assim como a gente não sabe quando Jesus vai vir, a gente não sabe quando a gente vai morrer. Né? Eu não sei. Posso morrer daqui 5 minutos, ou posso estar viva para ver Jesus voltar, mas eu não sei se é isso. Então, como é que vai ser? Quando vai ser? Então, eu tenho que estar preparada a todo momento. É mais urgente do que a gente possa pensar, né? Será que falta muito? Até a questão é, na verdade, o que falta para Jesus voltar é o tempo da nossa vida. Se for 10 minutos, ou se forem mais 20 anos, ou mais 10 anos, né? É só isso. Não falta muito. Se for pensar, tem gente preocupada, falta muito, será que vai demorar? Amigo, a urgência é maior do que você pensa. E outra coisa, né, que eu achei bonito o Marcelo falar, é amar a volta de Cristo, pensar nela o tempo todo, porque você viu como Paulo amava a volta de Jesus? Ele chegou até pela fé se colocar entre os salvos que estariam vivos. Porque ele fala assim, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Né? Que dó, né? Mas que dó nada, ele está salvo, né? A coroa da vitória está garantida, né? Ele falou, né? E ele morreu assim, claro, é terrível pensar que ele foi decapitado, mas a morte por decapitação é um segundo, né? Pedro foi pior. Ele foi crucificado, a morte demorou para ele. Mas Paulo foi rapidinho, né? Mas, repito, ele amava tanto Cristo e a volta dele que ele falou assim, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele se via lá. Mesmo que a gente não esteja lá em vida, vamos nos ver lá, né? Vamos ter essa fé, essa motivação e ok, eu quero estar vivo. Mas se não estiver, está tudo certo também. Eu estarei vivo quando for revivido, ressuscitado. E o texto que vamos ver agora, que é 1 Coríntios 15, 51, é o mesmo Paulo que diz, né? Eu não lembro que... Tadeu, né? Que foi com esse? Faceto. 1 Coríntios 15, 51. Na verdade, se quiser, depois como tarefa de casa, ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, é fantástico, né? E aí ele fala sobre essa questão da transformação. Vamos ver só um verso. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vocês já têm condições de responder essa pergunta, né, Faceto? Por que ele fala assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados? Por quê? Então, Michel, você sabe que, ouvindo todas as explicações, todas as afirmações aí, né, para mim, eu tenho uma dificuldade ainda de aceitação plena. Eu ouvi tantas vezes diferente que agora eu estou ouvindo poucas vezes, né, essa nova verdade, né? E tomar tudo isso como verdade, às vezes demanda um pouco mais de esforço, né? Tu sabe que ali aproveitando o gancho da Gladys ali, né, a brevidade da vida e da morte, né, pelo que eu passei agora, faz a gente refletir muita coisa. Né? E essa coisa da velocidade... Para quem está assistindo a gravação, só para saber do contexto, o Marcelo aqui, ele passou por um acidente grave, né, recentemente, voltando de São Paulo para Santa Catarina, por isso que ele menciona, né, o que ele passou foi isso aí. Então, isso mexe muito com a gente. Assim. Sem dúvida. Mas foi interessante
ter esse texto hoje, né? Todo esse conteúdo falando sobre isso, né? Falando sobre essa vinda de Jesus e o Espírito está adormecendo, né? Eu sempre ouvi, né? De que a gente tinha outro plano para a gente estar vivendo, né? Você vai estar acompanhando, você vai estar vendo lá do céu. E parecia que era apenas uma decisão minha de escolher para onde eu queria ir. Mas tem toda uma orientação, né, da palavra de Deus, do que esperar, né, do que sentir em relação a cada desse, né? Para quem vem como Marcelo, né, de um contexto espiritualista, é uma mudança de paradigma assim muito profunda, né? Eu já era cristão, católico, né? Também tinha uma visão diferente, né? Da que eu tenho hoje, né? Era céu imediato, inferno e tudo mais. O espiritualista já crê em outros planos de existência, né? Reencarnação, transmigração e ideias assim, né? Mas a palavra de Deus, ela vai tornando claro para nós, né? O que é aquilo que Deus planejou para nós, e você vê que é muito mais justo, muito mais tranquilo, muito mais coerente, né? Com um Deus de amor, um Deus de amor. Eu tenho dificuldade de pensar, por exemplo, que a ideia de reencarnação fosse melhor. Repito, digamos que a Débora falecesse e fosse para um plano. Aí eu morro tempos depois, vou para outro plano, né? Eu não quero pensar na ideia de que eu talvez nunca mais fosse reencontrá-la, ou que depois a gente fosse reencarnar para uma outra... E você reencarna e nem lembra do que passou. Como é que você pode estar pagando por culpas passadas se você nem lembra quem você foi? Geralmente, né? Via de regra. Então, há uma série de lacunas, assim, que, sinceramente, né, por tudo que eu estudei, eu não vejo sentido. Pode haver algum sentido, claro, né? Sempre há, o inimigo não inventa suas mentiras do nada, assim, totalmente ilógicas, né? Mas quando você analisa no todo e comparando com a Bíblia, é infinitamente mais lógico e justo e proveniente de um Deus de amor, aquilo que a Bíblia ensina, né? Mas o texto que o Marcelo leu, relembrando, né? Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Porque, de fato, nem todos vão morrer. Os que estiverem vivos quando Jesus voltar, não morrerão, mas serão transformados. Tecnicamente é como se fosse uma morte de 1 segundo, porque o corpo antigo ele vai desaparecer e Deus te dá um novo naquele momento. A diferença é que os que morreram antes ficaram na condição de não existência por mais tempo. Você ficou nessa condição em um piscar de olhos. Por isso que é um piscar de olhos, todos seremos transformados. Nesse mesmo texto aí, se você ler depois em casa, né? Vocês estão em casa agora, mas se lerem depois como tarefa de casa, vocês vão ler ali versos que dizem, por exemplo, o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus. Lógico, este corpo pecador não vai para o céu mesmo. Este sangue e esta carne não podem ir para o céu, é um corpo corrompido. Já nasceu em pecado, como diz a Bíblia. Então eu terei que receber um corpo perfeito, sem pecado, sem mancha, para poder, mancha de pecado, né? Para poder subir com Jesus para o céu. Outra coisa, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Se eu já fosse imortal, por que teria que me revestir de imortalidade? Né? É porque eu não sou, simples assim. Então, quando Jesus voltar, o que Paulo está dizendo aqui, em consonância com o que ele também disse lá em Tessalonicenses, é que os mortos ressuscitam já glorificados, e os vivos, salvos, são glorificados no piscar de olhos. Juntos agora sobem para encontrar Jesus nos ares, porque ele não vai pisar aqui, como Marcelo Martins bem lembrou. Tudo certo? Agora a pergunta que pode ficar no ar é a seguinte, né? Se a Bíblia ensina de forma tão clara, tão simples, o que é a morte, o sono da morte, a ressurreição na volta de Cristo, quando começou essa mentira de que o ser humano é imortal, que a alma é imortal, que independentemente do que ele faça, ele já é eterno? Essa mentira é bem antiga, né? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Quem que vai ler agora para nós? Saúde. Obrigada. Saúde, Leila. Bem na hora. Bem na hora. Era para avisar que era eu que ia ler. Isso. Para acordar Mas o Senhor,
Bem isso. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Agora, capítulo 3, verso 4. Olha só, gente, vamos contrastar o que Deus disse com o que o diabo, usando a serpente, disse. Ele falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos esta, que era o teste, né? Menos esta, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não queria que eles tivessem conhecimento do mal, só do bem, né? Porque no dia que vocês comerem, e não era só um fruto, era um ato de rebelião, de desobediência, isso é pecado. Pecado é rompimento, como o Lucas, né, comentou no começo lá, é rompimento com a fonte de vida, isso é pecado. Aí você não tem mais a vida. Então, se vocês comerem, se vocês desobedecerem a minha palavra, vocês vão morrer. Aí o que o diabo veio já em seguida dizer? Em seguida não sei quanto tempo passou, né, mas o diabo veio daí com essa história aí. Claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Olha a NVT aí, né? Claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Na versão Almeida mais antiga é certamente não morrereis, né? Um português que mais ninguém fala. Então o texto diz, olha, Deus foi claro, se você desobedecer e pecar, a morte vem. O diabo vem e contradiz, não, pode comer à vontade, você não vai morrer. E mais, você será como Deus. Na verdade, o que veio foi a miséria. Sempre que o ser humano ouve a voz de Satanás e despreza a vontade de Deus e a voz de Deus, a miséria vem, a tristeza vem, né? Então, a mentira da imortalidade incondicional, ela é antiga, ela vem lá do Éden. E o diabo tem reverberado, ecoado essa mentira ao longo dos séculos e milênios, criando outras facetas, né? Criando aí a ideia de reencarnação, de morte e ida para o céu imediata, ou para o inferno queimando agora. São variações da mesma mentira. Vocês não vão morrer, pode ficar tranquilo. Só que não é assim. Jesus é muito claro em dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o Filho não há vida, né? E o último texto que eu pedi, acho que para o Marcelo Martins, né? João 3,16, aquele texto tão... Vamos ver na NVT como é que ficou, né? Tão lindo, né? É o texto mais conhecido da Bíblia, possivelmente, e ele é muito claro também com respeito a essa questão da morte. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não perece? Quem tem a vida eterna? Aquele que crê em Jesus, né? Ah, mas e o índiozinho que viveu no Amazonas lá e nunca ouviu falar? Tá, aí são aqueles casos, né, excepcionais que Deus vai levar em consideração o nível de verdade que a pessoa teve, a qual teve acesso e como ele viveu essa verdade. Paulo diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Então, se ele foi fiel àquela ética que ele aprendeu lá na tribo, Deus vai levar em conta, né, essa fidelidade dele, e no céu ele vai ter que fazer uns bons estudos, né? Antes, vocês vão poder já desfrutar mais coisas. Ele vai estar lá no Mobral do céu, estudando algumas coisas, né? Mas também, o importante é estar lá, né? Não importa de que jeito a gente entre lá, o importante é estar lá, né? Quem me dera estar no Mobral do céu, mas está no céu já, né? Então, mas assim, mesmo esses foram salvos pelo sangue de Cristo, né? Pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira? Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa da vida eterna nos é garantida por Cristo. E ele morreu na cruz como um penhor disso aí. O Deus que veio e morreu na cruz é o mesmo Deus que disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. João 14 diz isso, né? Como é bom saber disso e como é bom saber que Deus honra a sua palavra. Então, se ele prometeu nos dar a vida eterna em Cristo, é o que ele vai dar. Eu não tenho por que duvidar. Você entendeu por que os discípulos, antes da morte de Cristo, ou melhor, quando Jesus morreu na cruz, eles ficaram apavorados, se trancaram numa casa com medo dos líderes judaicos
Ah, se mataram Jesus, vão matar a gente também, né? E aí, quando Jesus aparece para eles, tudo muda. Aqueles que tinham medo de morrer dizem, pode me matar, não estou nem aí. Como diz Paulo, por mim eu morri agora, para mim morrer é lucro, mas eu tenho uma missão ainda, né? Pode me crucificar, pode me jogar para os tubarões, pode fazer o que quiser, não estou nem aí. O que mudou na vida deles? É a certeza de que quem tem Deus tem tudo. É a certeza de que mesmo que matem este corpo, um dia eu vou ganhar um novinho de Deus e vou ter a vida eterna. Hoje eu posso dizer como Paulo até, né? Claro que eu quero ver meus filhos crescerem, né? Eu quero realizar alguns sonhos na minha vida ainda, né? E eu não quero ser egoísta a ponto de deixar minha família, né? Seria um sentimento egoísta, tipo assim, eu quero morrer logo e descansar. Mas eu não quero, né, ser egoísta, eu quero continuar pregando, eu quero continuar fazendo a minha missão. Mas, se eu morresse nesse momento, eu estaria em paz, né, assim, sabendo que a próxima coisa que eu vou ver é Jesus nas nuvens. Quer coisa melhor? Eu só quero ficar vivo porque eu quero cumprir a minha missão e cuidar dos meus próximos, né, da minha família, de vocês, aqui eu não quero deixar vocês desamparados aqui no grupo, mas para o cristão que ama Jesus, a morte não tem problema nenhum. Essa é a nossa certeza, esse é o nosso consolo, né? E eu me sinto assim em paz, com saudade do meu pai, mas em paz, por saber que em breve eu vou encontrá-lo de novo, né? Vou reencontrá-lo em outras circunstâncias, numa outra situação, numa outra vida, né? Para nunca mais haver separação. Então, eu louvo a Deus por essa mensagem, por essa verdade, porque um dia essa verdade nos alcançou e quero compartilhar com muita gente essa verdade que traz consolo de verdade, né? E esperança verdadeira. Algum comentário mais? Lucas, que bom que você chegou em casa. E espero que o Newton também já tenha chegado. Não sei se já está lá. Chegou também? Que bom. Que bom. E aí, irmãos e irmãs, algum comentário adicional antes da nossa oração? Então tá, né? Deus continue abençoando o nosso grupo e que continuemos, né, apegados a esse Deus maravilhoso, às promessas dele e certos de que a nossa vida está nas mãos dele. Ele que é o Criador. Aconteça o que acontecer, nossa vida está nas mãos do Criador. Não tenhamos medo, não tenhamos inseguranças, receios, durmamos em paz, entreguemos o nosso futuro nas mãos dele, nosso presente também, passado já passou, né? E saibamos que, como diz lá em Jeremias 29, né? Eu é que sei os planos que tenho para a vida de vocês. Planos de bem e não de mal, para lhes dar uma esperança. Essa aqui é a nossa esperança, né? A volta de Jesus e a ressurreição. Deu tudo certo, que bom, Lucas. Vamos terminar com uma oração? Agradecer a Deus por essa esperança maravilhosa. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tua palavra é maravilhosa, porque nela encontramos esperança real, porque nela aprendemos que a morte é apenas um sono, e que, ainda que transcorram anos entre a nossa morte e a vinda de Cristo para nós, ou para aqueles que morrerem, isso será como um piscar de olhos. Obrigado pela esperança que temos de que em breve reencontraremos os queridos que morreram salvos, para nunca mais nos separarmos deles. Entregamos nossa vida em Tuas mãos. Ajuda-nos a estar preparados cada dia para a breve volta de Jesus, quando seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares e para nunca mais nos separar do nosso Senhor. Continua, Pai, abençoando este nosso grupo, que todos aqui estejamos prontos para o que vier e motivados para pregar essas verdades maravilhosas para as pessoas com quem entrarmos em contato. Dá-nos a Tua paz, Senhor, uma boa noite de repouso. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso, meus irmãos. Até semana que vem, então, né? Deus abençoe vocês. Um bom descanso, uma boa noite. E lá no grupo a gente vai trocando ideias. Tá bom? Bom descanso. Bom descanso. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, Abraço para todos. Olá, irmãos. Esqueci de complementar um detalhe do nosso estudo. Vai aqui por esse vídeo mesmo. Nós começamos lendo Apocalipse 6, 9 a 11, que mostra ali as almas
dos que sofreram pelo Evangelho debaixo do altar, clamando a Deus por justiça, né? Até quando, Senhor? Então, por tudo que nós estudamos, por todos os textos que nós lemos, fica evidente também que esse é um texto simbólico, que fala de que Deus não vai deixar passar em branco todo o sofrimento que os mártires tiveram, tudo aquilo que eles enfrentaram na vida. Então eles estão ali, é dito que eles deveriam descansar, aguardar um pouco mais, né? Então, de fato, eles estão aguardando, estão dormindo, né? Aguardando a ressurreição final para então desfrutarem da glória com todos os remidos. Nós podemos comparar com um texto lá de Gênesis, capítulo 4, em que é dito que o sangue do teu irmão Abel clama diante de mim. A gente sabe que sangue não fala, não clama, não chora, né? Então, simbolicamente, metaforicamente, alegoricamente, o sangue do primeiro mártir Abel, ele clama diante de Deus, ele estava clamando por justiça. De modo semelhante, as almas, né, a vida das pessoas que deram de si e entregaram a vida pelo Evangelho, pela pregação da palavra, está ali clamando no altar também diante de Deus. E um dia Deus vai vindicar a vida dessas pessoas. Tá bom? Mantenhamos firme a nossa fé, permaneçamos firmes no caminho de Deus, para que um dia possamos também conhecer esses mártires, essas pessoas que dedicaram tempo, trabalho, a própria vida à pregação do Evangelho. Um grande abraço para vocês.